Boa noite, não, boa tarde, né, gente? Só aqui que é de noite. Boa tarde a todos os irmãos e irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Gostaria de convidar a todos vocês para que nesse instante fechássemos os nossos olhos e buscasse unirmos em um só sentimento para juntos elevarmos em prece a nossa gratidão ao Pai. Vamos buscar, meus irmãos, estarmos aqui realmente presentes em todas as nossas dimensões, poder usufruir desse momento único em nossas vidas, sentir a proteção amorosa do nosso Pai, que nos envolve nesse instante, possibilitando inteligência, sentimento, usufruir dos estudos desta tarde. E que esses estudos possam ir além da nossa inteligência, da compreensão humana, mas que sejam estudos realmente que nos transforme, que nos capacite para vivermos, habitarmos esse planeta de regeneração. Senhor Deus, nosso Pai de amor e bondade e de misericórdia, nos colocamos, Senhor, neste momento na sua presença amorosa. Te rogamos, Senhor, que tire de nossas almas os empecilhos morais. Nos ajude, Senhor, a libertar deste homem velho que trazemos em nós. Nos auxilie, Senhor, na compreensão e na prática do seu Evangelho. Te peço, Senhor, as bênçãos especiais para o nosso congressista, para aquele que terá uso da palavra nesta tarde. Que o nosso irmão Simão seja intuído, Senhor, e faça a sua vontade. Graças te damos por tudo, que assim seja. Bom, meus irmãos, o professor Simão Pedro de Lima, ele dará uma palestra de 1 hora e abrirá perguntas. Nós teremos 30 minutos apenas antes do intervalo, então será 1h30. Então, aqueles que no decorrer da palestra for sentindo dúvidas ou necessidade de fazer alguma pergunta, levante a mão, que terá algumas moças e rapazes que vão recolher essas perguntas e vai estar encaminhando para a mesa, que no final ele irá respondê-las. Mas para isso é necessário, no decorrer da palestra, senão nós não teremos tempo. Simão Pedro de Lima, professor universitário, historiador e contabilista com mestrado em educação superior e especialização em administração, história moderna e economia contemporânea. Atualmente é membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, em Patrocínio, Minas Gerais, onde exerce atividades administrativas e doutrinárias. Ele ainda é membro do Conselho Regional Espírita do Alto Paranaíba, Minas Gerais, onde auxilia na área de assuntos da mediunidade. Então, meus irmãos, as melhores vibrações e intuições para o nosso irmão Simão Pedro. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde sempre em paz. É uma alegria estar aqui novamente nesse 28º Congresso. É muito gratificante, né, a gente rever amigos que normalmente vejo de ano em ano, conhecer outros e agradecer pela forma carinhosa com a qual me recebe. Mesmo não fazendo jus a isso, o carinho de vocês sempre é chegado. Então, obrigado por isso. E vamos conversar um pouquinho, nessa próxima 1 hora, sobre o tema que nos propuseram,
a contribuição da doutrina espírita para um mundo melhor. Então vamos conversar a respeito disso. Lá no livro Eclesiastes, lá no capítulo 3, também versículo 3, diz: todas as coisas têm o seu tempo, e para cada ocupação chega a sua hora. Há tempo de falar, há tempo de ouvir, há tempo de semear, há tempo de colher, e há tempo de chorar, e há tempo de sorrir. Mostrando-nos que todas as coisas têm um tempo apropriado. Tudo que surge antes do seu tempo tende a ser abortado. Tudo que vem depois do seu tempo tende a ser desconsiderado. Então as coisas têm o tempo certo, inclusive nossas ações. Ações certas em momentos certos, resultados certos. Ações certas em momentos errados, resultados errados. Ações erradas em momentos certos, resultados errados. Então tudo está devidamente ajustado. E por que eu faço essa observação do tempo? Diz Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, que a comunidade dos espíritos puros se reuniu apenas 2 vezes. Uma vez, quando do desprendimento do que seria hoje a Terra, da nebulosa solar. Mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. E o segundo momento, quando decidiram pela encarnação de Jesus. 4 bilhões e meio de anos depois. O que nos leva a uma coisa muito interessante, a um pensamento interessante. Primeiro, esse pessoal, chamado Comunidade de Espíritos Puros, é muito bom de reunião. Porque faz uma reunião a cada 4 bilhões e meio de anos e resolve as coisas. Diferente de nós que fazemos reuniões semanalmente e não resolvemos quase nada. Então já é a primeira lição para entender que o tempo cronológico não é lá tão significativo assim. E é interessante perceber que, de Jesus até hoje, dessa segunda reunião, foram mais ou menos 2.000 anos. Foram 4 bilhões de anos e meio para essa Terra se ajustar, se formar, se organizar, para que o ser vivo pudesse aparecer. E de 2.000 anos para cá, é que nós então estamos com uma mensagem daquele que nos governa, trazida diretamente por ele. Nesses 4 bilhões e meio de anos, estávamos maturando o momento para a chegada do Cristo. Tivemos alguns séculos antes da chegada de Jesus, um ensaio de apresentação daquilo que seria futuramente a sua mensagem. Um ensaio em Abraão, que trouxe a ideia de Deus, um ensaio em Moisés, que cria uma estrutura de legislação atribuída a esse Deus, parte advinda das leis naturais, parte advinda dos conceitos mosaicos. Mas significa que aquela maturação estava acontecendo e naquele momento, no período mosaico, já estávamos em condições de receber algumas informações específicas sobre as regras de comportamento segundo a lei de Deus, segundo a lei natural. Passou-se o tempo e aí veio o período de Jesus. E Jesus, aquela maturação, aparece no mundo, por vias naturais, cresce, e num dado momento, ele começa a fazer a sua dissertação pública, começa a ir ao encontro das pessoas para levar a mensagem. Que momento? Quando ele recebe a notícia que João, o Batista, estava preso. E sabendo Jesus que João estava preso, diz o evangelista Marcos,
começou Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. E logo no começo ele diz: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento, mostrando que aquilo que foi trazido, que era de caráter natural e perene, continuaria. Aquilo que era de ordem temporalizada e humana, ele talvez modificaria. E assim ele o fez, modificou algumas coisas. Todas as vezes que ele alterava algo no costume ou na norma mosaica, ele acrescentava ou modificava com novas orientações. Então, quando, por exemplo, os discípulos de Jesus foram acusados de comer sem lavar as mãos, Jesus corrige essa ideia, acrescentando algo melhor, dizendo: o mal maior que faz ao homem não é aquilo que lhe entra pela boca, mas aquilo que da boca sai, pois a boca fala daquilo que o coração está repleto. Então ele fazia a modificação, ele não apenas contestava o errado, mas ele apresentava o certo, que é o normal de qualquer pessoa que queira contestar algo, apresentar algo melhor, porque senão é apenas um jogo de palavras. E ele fazia isso, apresentava algo melhor. E foi ensinando. Até um momento que ele nos diz, e o evangelista João, lá no seu evangelho, em especial no capítulo 16, lá no versículo 12, ele diz: muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos ensinará todas as coisas, pois não dirá de si mesmo, mas dirá daquilo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Vejam, ele ali naquele momento, ele chama a atenção novamente para o tempo, dizendo: muitas coisas eu vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Em outras palavras, eu agora, embora tendo muito a dizer, não posso dizer, porque não serei compreendido. Vós não podeis suportá-las agora, ou seja, não teríamos condições de entender naquele momento. E Jesus tinha esse cuidado. Ele não falava aquilo que não pudesse ser aproveitado. No diálogo com Pilatos, quando Pilatos lhe pergunta: sois rei? Ele responde: tu o dizes. Sois rei? Ele responde: meu reino não é deste mundo. Quando pergunta a Jesus: o que vieste aqui fazer? Ele responde: dar testemunho da verdade. Mas quando Pilatos lhe pergunta o que é verdade, Jesus não responde. Porque verdade é um valor tão nobre que não se diz para ouvidos mentirosos. Não jogueis pérolas. Então as coisas eram bem medidas por Jesus. E ele não, então, ensinou tudo. E disse, valeu-se de uma conjunção adversativa. Muitas coisas vos tenho que dizer, mas não podeis suportá-las agora, mas quando vier o Espírito de verdade. Numa das nossas vezes que estivemos aqui, nós falamos da conjunção adversativa, que ela é usada para corrigir o rumo da conversa, e o que nós falamos depois dela é o que nós queremos dizer. Antes da conjunção adversativa é só uma introdução. Você conhece o fulano? Conheço, gente boa. Mas, aí é que eu falo aquilo que realmente eu penso dele. Mas, quando vier o Espírito de verdade. Ou seja, mudou o rumo da conversa. E jogou para o futuro a continuidade daqueles seus ensinos. Jesus é crucificado, reaparece, volta ao mundo espiritual, vivemos um cristianismo sem Jesus com os apóstolos, sem os apóstolos, vivemos um cristianismo e fomos vivendo, passaram-se os séculos, e aí chegamos lá no século XIX, segunda metade, surge Jesus, uma outra ideia, reaparece, surge o pensamento espírita. E tal qual Jesus havia dito, nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro capítulo,
Kardec escrevendo: o Espiritismo também não veio destruir a lei. E vale-se justamente da passagem que Jesus havia dito: não vim destruir a lei. E tal qual havia dito Jesus, Kardec exara dizendo: o Espiritismo não veio destruir a lei, mas também dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. E aí, novos ensinos são acrescentados. Nova maneira de enxergar as coisas é trazida, sem alterar nada do que Jesus trouxe, acrescentou o que ele não trouxe, explicou o que ele trouxe. E aí, em espírito e verdade, essa orientação de Jesus foi sendo entendida. Mas foi preciso que a humanidade também andasse no tempo. Muitos dizem que essa promessa de Jesus aconteceu no Pentecostes, 40 dias depois do que ele havia dito. O que seria ilógico, porque se em séculos a humanidade não estava preparada, não seriam 40 dias que faria com que a humanidade se preparasse. E segundo, é algo aberto a todos, e não apenas àqueles que estavam dentro no momento do Pentecostes. Mas por que esse tempo? A humanidade aceitou a religiosidade, aceitou a religião. O Ocidente, em especial, abraçou o cristianismo ao seu modo, moldando-o. Chegamos a um período de extrema ligação religiosa, a ponto de obnubilar a própria inteligência, e ficamos numa cegueira de fé. Depois, passamos por um período de completa negação da religiosidade, um período em que o materialismo vai se ajustando e se apresentando. No século XIX vivíamos no auge, nesse período kardeciano, no auge do contismo, do movimento Conte positivista. Então tivemos dois painéis: o obscurantismo da fé, a cegueira da fé e a total repulsa dos chamados cientistas. Tivemos a crença absoluta de um lado, o materialismo absoluto do outro. E aí, então, esse era o momento aprazado. Não à toa, Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, vai dizer: o Espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações ajustar o espírito humano. Veja que interessante, hora psicológica das grandes transformações. Ou seja, no momento certo. No momento em que a humanidade já havia aceitado a fé, repulsado a fé. E no campo da fé, surge a ideia espírita dizendo: fé inabalável, fé inquebrantável, é a fé que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. Não repulsar a fé, não repulsar a ciência, mas uni-las. E no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Aliança da Ciência e da Religião, Kardec vai dizer que a ciência sem a religião ficaria impossibilitada de explicar uma série de fenômenos usando somente as leis da matéria. E a religião sem a ciência ficaria desprovida de provas. Então era necessário que as duas andassem lado a lado. Já é a primeira contribuição, mostrando que não se repulsa uma fé, que a fé raciocinada não é sinônimo de fé racionalizada, fé excludente, que Emmanuel, na questão 354 do livro Consolador, vai dizer que fé é a certeza inabalável em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Vejam a assertiva de Emmanuel. É a certeza que vai além das crenças religiosas. Porque é aquele sentimento íntimo da existência de Deus que todos trazemos. Então a fé não é excludente. A fé é includente. Ela inclui. Ela aceita para entender e depois vivenciar. E a primeira contribuição foi a tirar essas mentes obnubiladas, pressionadas, apertadas de conhecimento ou materialista ou religioso.
únicos. E abre o espaço para o pensamento. E aí, na conclusão de número 5 do Livro dos Espíritos, Kardec escreve: com o Espiritismo, a humanidade entrará numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Vejam que por essa definição nós já entendemos que o objetivo da doutrina espírita não é a moralização. Vejam que a moralização vem depois da palavra consequência. Vejamos, com o Espiritismo a humanidade entrará numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Então é consequência, não é objetivo? O objetivo então qual é? O esclarecimento. Para a autotransformação. A renovação moral é uma consequência do conhecimento que se tem e a aplicabilidade, ou melhor dizendo, a aplicação destes princípios. Então é uma consequência e não o objetivo. Porque sem esclarecimento, como agiremos moralmente melhores? Progresso moral e progresso intelectual. E diziam os espíritos que o progresso intelectual precede ao progresso moral, que sucede, não de forma automática, ao próprio progresso intelectual. Ou seja, saber não quer dizer que vai me fazer melhor. Mas não fico melhor sem antes saber. Então vejamos uma nova contribuição, uma nova ideia, que é preciso conhecer, como dizia Santo Agostinho, não em espírito, encarnado lá no século IV, é preciso crer para conhecer, mas sobretudo conhecer para continuar crendo. Então essa é a ideia. E aí, fixando-se o conhecimento, vamos além do conhecer e passamos a ter consciência das coisas. E tendo consciência das coisas, mudamos o comportamento. Então, com o Espiritismo, a humanidade entra nessa nova fase, que Kardec chamou de fase do progresso moral, como consequência inevitável. Adiável para muitos, mas inevitável. Adiaremos pelas nossas posturas, pelas nossas escolhas, mas será inevitável o momento dessa transformação. Mais longo ou menos longo, mas inevitável. E aí, olhando a questão de número 799 do Livro dos Espíritos, pergunta-se como então o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade. E a resposta foi clara: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Então a resposta foi: como contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo. O que significa que seria então vivenciar a ideia da espiritualidade. Seria então espiritualizar a matéria e não materializar o espírito. Dr. Bezerra de Menezes, no livro Centro Espírita, ele diz: servir o mundo através de Deus é a missão do Espiritismo. E não servir a Deus através do mundo, que nada pode dar a Deus senão o cumprimento das suas próprias leis. Então essa é a ideia. Destruir o materialismo, de que forma? Indo contra o materialismo ou indo a favor do espiritualismo, da espiritualização? Indo a favor da espiritualização. Sentindo-nos esses imortais, mas revestidos de materialidade. E importante materialidade, sem a qual nós não evoluiríamos. Basta ver a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Por que eles se encarnam? Não é reencarnação, não é quantidade de vezes. Essa é a questão 167. A 132 é a encarnação, o ato, o fenômeno de encarnar. E eles respondem: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Em outras palavras, é aqui que nós progredimos. Simão, então não se progride no mundo espiritual? Progride-se. É a questão 230 do Livro dos Espíritos. Progride-se em
conhecimento, mas só o contato com a carne permite o exercício desse conhecimento? Responde os Espíritos. Então a vida terrena é fundamental para o nosso crescimento. O que aqui fazemos e as consequências que aqui deixamos do que fazemos também continuam conosco. E é a segunda contribuição do Espiritismo. São só 2.000 contribuições, eu estou na segunda. Qual? A imortalidade da alma. Que Kardec diz no livro A Gênese que é o poder moralizador da doutrina espírita. Por quê? Ao sabermos-nos imortais, a nossa ética muda. Porque a nossa ética hoje, ela é pautada no interregno de berço e túmulo. Fez aqui, morreu, acabou tudo. Então morreu, ninguém se lembra mais. Mas ao entender a imortalidade, fez-se aqui, perdura. Perdura porque ficará onde? Na minha consciência. Porque é ali que eu sinto a aplicação ou não da lei de Deus. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então perdura. E ao perdurar, os meus atos da agora serão fundamentais para as consequências do porvir. Porque estará em mim. Então vejamos que a imortalidade vira um poder moralizador. E que o mundo terreno não é circunstancial. O mundo terreno é didático. É fundamental. Daí, sabermos viver nesse mundo terreno e conservá-lo enquanto pudermos. Porque essa é a nossa escola prática. Ao destruir essa escola prática, destruímos os nossos estágios moralizadores, os nossos estágios de fixação de conhecimento. E não vamos encarnar em mundos melhores, não. Porque na capenguice que nós andamos nela, é daqui para pior. E aqui é muito bom. Então conservemos aqui. Não é nos conservemos aqui, é conservemos isso aqui. Essa nossa morada temporária, mas que sem ela não teremos a evolução na forma que pensamos. Então é uma temporalidade revestida de perenidade, porque representará muito para o nosso processo evolutivo. E na questão 798 do Livro dos Espíritos, pergunta-se então aos Espíritos: o Espiritismo tornar-se-á crença comum entre os homens? E a resposta foi: tornar-se-á crença comum entre os homens e marcará uma nova era na história da humanidade. Mas aí é preciso que nós pensemos. Atribuem a Leon Denis a frase, que eu não posso afirmar que ela é de autoria dele, até porque nunca encontrei nas obras de Leon Denis. O sentido da frase está sim expresso, ou melhor dizendo, está na obra, mas não está expressa essa frase. Pelo menos, salvo o melhor juízo, não encontrei. Mas atribuem a ele, pelo sentido, pode ser tranquilamente atribuída a ele, porque faz sentido. Diz ele: o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E aí é a diferença. Não teremos todos sob uma crença, porque pela lei de igualdade vemos que não somos iguais, porque estamos em estágios diferentes, com histórias provacionais diferentes e algumas até expiatórias diferentes. Ao dizer que não será uma religião, a religião do futuro, e dizer o futuro das religiões, é porque esses princípios podem muito bem ser aplicados a quaisquer outras escolas religiosas. E a principal ideia que poderia ser aplicada é justamente da não cristalização. Porque o ponto que prende a evolução religiosa é a cristalização. E
pregando a evolução do espírito e cristalizando-se as ideias, nós não teremos a evolução da própria ideia religiosa. E a doutrina espírita, nesse aspecto, ela não se cristaliza. Diz Kardec, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo e no capítulo 1 da Gênese, do livro A Gênese, Caráter da Revelação Espírita, ele diz que o Espiritismo anda lado a lado com o progresso. E andando lado a lado com o progresso, ele jamais será ultrapassado. Pois, se um erro ele contiver, ele se modificará nesse erro. E se uma verdade maior surgir, ele a acatará. Assim diz Kardec. E é esse o ponto que cristaliza as religiões. O não abrir-se para o novo. O não abrir-se para a evolução. É diferente de modismos. O novo, de fato, tanto que Kardec diz uma verdade maior, e não um modismo qualquer. Esse é um caráter evolutivo, que contribuirá em muito para as religiões, para que elas também evoluam em seus conceitos, e não fiquem cristalizadas em regras que eram aplicáveis de maneira coativa e algumas vezes coercitiva no passado, mas que não se aplicam hoje, dada a própria evolução da razão humana e do sentimento humano. Então essa é uma contribuição para as religiões, para que também se abram e aceitem, já que não nos foi ensinado tudo, como disse Jesus. Muitas coisas eu vos tenho que dizer. O que significa que novos ensinos chegaram e novos ensinos chegarão. E é justamente esse ponto que vai fazer com que nós sigamos a nossa evolução com a evolução do próprio conhecimento. Mais uma contribuição. Então, será o futuro das religiões, e não a religião do futuro. E aí sim, será crença comum, ou seja, crença do dia a dia, de aceitabilidade. Até vemos hoje, embora dogmáticas as religiões, os religiosos rompendo os dogmas, e aquele que não é espírita e os dogmas de suas religiões não lhe permite crer, eles assim creem também. E dizem, na próxima encarnação, na próxima vida. Isso é a ideia comum. É a ideia que permeia. Se dizem, você está com encosto ou sem encosto, é outra maneira de expressar um processo de assédio espiritual. Mas aceitam a possibilidade do assédio espiritual. Então essa é a ideia da crença comum, porque ela permeia independentemente dos dogmas. Por quê? Porque é uma verdade. Então assim é a resposta da questão 798. A crença comum, a crença entendida, sentida, mesmo que limitada pelos dogmas. E nesse aspecto, então, tornar-se crença comum, como isso pode ser feito? E aí valemos-nos da parábola, chamada parábola do semeador, que Kardec coloca lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no Sede Perfeitos. E essa parábola, todos nós a conhecemos, diz que aquele que semeia saiu para semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os homens a pisaram e as aves do céu as comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, e logo cresceram. Mas por não haver terra profunda, o sol surgindo as queimou. Outra parte caiu num terreno com espinhos, e crescendo a semente com os espinhos a sufocaram. E ela então morreu. E outra parte caiu em terra boa, e ali deu frutos. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Mostrando que mesmo entre terra fértil, terra boa, gente boa, temos reações diferentes. Mas o interessante da parábola é fazer uma pergunta. A parábola tem 3 elementos: a semente, o solo e aquele que semeia. São esses 3 elementos. E explicou Jesus que a semente era a palavra, entre aspas, de Deus. O solo eram as pessoas.
e aquele que semeava era o pregador. Então Jesus explicou o simbolismo de cada um, melhor dizendo, o significado de cada símbolo. Ele explicou. A semente era a palavra, o solo o tipo de pessoas e aquele que semeia, o pregador, o vivenciador da mensagem. Ótimo. Mas aí fazemos a pergunta, considerando que somente existem esses três elementos, e só existem os três, onde estaria a responsabilidade para que a semente não germinasse? Era a semente que não era boa? Era o solo que não era bom? Ou era aquele que semeava que não era bom? Porque só temos os três elementos. E qual dos três, então, seria o responsável para a não frutificação da semente em todos os lugares? Vamos analisar a semente, se ela era boa ou não. A mensagem, a palavra, o ensino, vamos ver se ele é bom ou não. A semente caiu ao longo do caminho. Deu tempo de germinar? Não, porque vieram os homens, pisaram a semente, e vieram as aves e comeram-na. Correto? Então alguma coisa de bom ela tinha, era um bom alimento. Mas as partes que caíram no solo. Diz que uma caiu no terreno pedregoso, e olha a palavra, o texto. E cresceu, melhor, e germinou. Então a semente não era ruim. Porque se ela fosse ruim, ela não teria germinado. Mas vejam, a semente germinou, mas por falta de terra, vindo o sol, secou. Então o problema não está naquela semente, estava na falta de terra. Mas ela germinou. Fator germinativo, ótimo. A outra parte caiu onde? Entre os espinhos. E diz o texto, e crescendo com os espinhos. Opa, além de germinar, ela cresceu. Só não frutificou. E os espinhos abafaram-na. Então o problema não está na semente. A semente germina e cresce. O problema era retirar os espinhos. E a terceira parte caiu em terra boa, frutificou 60, 100, 30 por 1. Então, desses três elementos, podemos excluir o primeiro. A semente era boa. Ou seja, o ensinamento é bom. A palavra é boa. O ensino é puro. O ensino é certo. Então, já não temos que responsabilizar o ensino, a semente. Sobraram dois elementos. O solo e aquele que semeia. O solo era ruim? Pensemos. Solo à beira do caminho é propício para semear uma semente? O solo adequado, firme, pisoado, não é adequado. Então esse solo não era ruim, ele só não era adequado. Não joguei pérolas aos porcos. Não era adequado. O solo que recebeu a semente tinha pedra. Ele era potencialmente bom. Era tão potencialmente bom que a semente germina nele. Ele não tinha quantidade de bondade. Ele não tinha volume, mas ele tinha o potencial. Então ele não era ruim. Ele só não era em quantidade certa. O solo entre os espinhos era ruim? Não era. Porque se ele fosse ruim, nem nasceriam os espinhos. Mas, no entanto, nasceu inclusive a semente. Só faltou uma limpeza. Então esse solo também não era ruim. E o solo bom, obviamente, não era ruim. Então, os solos que significam quem? As pessoas, os ouvintes, também não eram maus. Só não eram apropriados, mas não eram maus. Então, excluímos o segundo elemento. Qual sobrou? Aquele que semeia. Por exclusão, onde está a responsabilidade? Naquele que semeia. Ou seja, não é o ensino que é ruim, não são os ouvintes que são ruins. São aqueles que levam os ensinos que muitas vezes o deturpam. Se olharmos a frase de Viana de Carvalho, lá no livro Fatos Espíritas, ele diz: o movimento espírita cresce e se propaga, mas a doutrina espírita permanece ignorada, quando não adulterada, na maioria dos seus postulados.
Psicografia de Divaldo Franco. Veja que interessante. O movimento, pessoas, levam muitas vezes aquilo que não é a doutrina espírita. Ou deixam de levar aquilo que é a doutrina espírita. O movimento espírita cresce e se propaga, a doutrina espírita permanece ignorada quando não adulterada na maioria dos seus postulados. E observemos que na parábola, embora chamemos-la de parábola do semeador, se vocês olharem a tradução, e aqui está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, não está escrito semeador. Está escrito aquele que semeia. Porque é diferente. Aquele que semeia é diferente de semeador. Semeador é profissão. Aquele que semeia é opção. Pintor é uma profissão. Aquele que pinta é uma opção. Cantor é uma profissão. Aquele que canta é um risco para quem ouve. Aquele que canta é uma opção. Perceberam? Então não era um profissional que saiu semeando. Porque se fosse profissional, o semeador, ele não jogaria semente em solo pisoado. Ele tiraria os espinhos para que a semente crescesse, germinasse e crescesse. Ele colocaria mais terra onde faltava, porque ele entende do seu ofício. Mas aquele que semeia é por opção, por voluntariado, por gosto, por querer. Na doutrina espírita temos profissionais? Não. Nós temos a autoridade em doutrina espírita? Não. Germinasse? Nós temos? Nós. Os espíritas. Que por opção, por voluntariado, por gosto, por necessidade, por missão, alguns, raríssimos, no sentido estrito da palavra, mas nenhum é profissional. E aí, tal qual na parábola, a responsabilidade para um mundo melhor não é do Espiritismo, mas daqueles que dizemos professá-lo. Porque se olharmos no simbolismo da parábola, diremos então, a semente, a doutrina espírita. Não é responsabilidade dela. Os ouvintes, ou seja, o solo, somos todos nós, pessoas que buscamos conhecimento. Mas aquele que semeia somos nós que queremos levar o conhecimento. E aí é onde entra a falha. Então poderemos dizer, contribuição do Espiritismo para o mundo melhor, isso já está contribuindo. Que contribuição nós poderemos dar para um mundo melhor? Porque o Espiritismo é uma doutrina, uma ideia, mas a sua prática depende de quem? Dos que dizemos ou nos dizemos espíritas. Adianta eu saber e não fazer? E aí vemos a diferença entre o conhecimento e a consciência. Temos conhecimento da imortalidade, não temos? Dizemos, somos imortais, não dizemos? E por que temos medo de morrer? Não somos imortais? Entre conhecimento e consciência há um hiato, um abismo. Correto? Dizemos-nos reencarnacionistas, não dizemos-nos? E olhamos para os nossos filhos como se fossem espíritos velhos ou como se fossem pedaços de nós mesmos. Meu! Então, não temos a consciência reencarnacionista. Herdaremos esse mundo quando aqui voltarmos. Como disse ontem, muito bem dito, o André Trigueiro, mas abusamos desse mundo e a hora que voltarmos somos nós que vamos ter que limpá-lo. Que consciência reencarnatória nós temos então? Nenhuma, porque senão não deixar para limpar depois. A não ser que eu seja daquele que diga, não faça hoje o que você pode fazer amanhã. Mas na verdade nós não podemos fazer amanhã o que nós devemos fazer hoje. Então, tal qual a ideia contida na parábola do semeador, também é a ideia espírita, que é perfeita em essência. E que as pessoas estão ávidas, todos nós, por entendê-la. Mas muitas vezes, ao levá-la, pelas nossas práticas, nós a deturpamos. Não cuidamos dos detalhes. E aí, ela não se torna vivenciada. Então, esse é o ponto que precisamos pensar. Os conceitos espíritas são claros. Deus.
Claro o conceito. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, causa causal. Não é pessoa, não é revestido de elementos humanos, como colocam muitas vezes em Deus. Eu assisti à televisão, esses dias agora, era propaganda de uma entrevista que, sinceramente, não me lembro qual. Mas me lembro da pergunta que o entrevistador fez, que seria respondida depois durante o programa. E era só uma chamada, né? Programa gravado, mas só estava chamada. E aí a pessoa perguntou ao entrevistador, você tem mais medo? Ele é um mexicano, é um intelectual mexicano. E aí perguntou-se a ele, você tem mais medo de Deus ou dos Estados Unidos? Essa é uma pergunta completamente descabida. Deus não é para se ter medo dele. Pode ter medo de quem quiser, mas de Deus não. Porque Deus não é para ser temido, Deus é para ser amado. Então a pergunta é completamente absurda. Você tem mais medo? Aliás, deveria perguntar, você tem medo dos Estados Unidos? Porque comparar com medo a Deus? Não. Porque Deus, dizia Jesus, é bondade. Quem de vocês, se vossos filhos pedirem um pão, darão a pedra? Quem de vocês, se vossos filhos pedirem um peixe, dará uma serpente? Se vocês que são homens maus fazem boas coisas aos seus filhos, quanto mais não fará Deus aos seus, sendo Ele todo bondade. Então Deus é bom. E não se teme, se ama. Esse é o conceito espírita. Trazido por Jesus, desculpe. Então, um conceito claro. Não somos tementes a Deus, somos amantes a Deus. E respeitamo-lo pelo amor que nele temos e nele nutrimos. E não pelo medo que dele temos. Que pai, que mãe gostaria que os seus filhos os respeitassem por medo? Seria um insucesso? Mas querem ser respeitados pelo amor que sentem recebendo dos seus pais. Assim somos nós com Deus. É um conceito claro. E é isso que Kardec diz também na conclusão número 5 do Livro dos Espíritos, quando ele diz que o Espiritismo é forte, porque ele se baseia porque ele se fundamenta nas próprias bases das religiões, ou da religião, uma só que ele diz, é no singular. Ou seja, Deus, Espírito e as penas e gozos futuros. Concebendo essa ideia para Deus, tira-se muito daquilo que passamos como sendo obra dele. Ou seja, assumimos nós mesmos a responsabilidade de tudo o que acontece conosco. Não é Deus que nos pune, não é Deus que nos perdoa. Somos nós que resgatamos tudo aquilo que fazemos. É um auto-perdão e é uma autopunição. O sofrimento é decorrência de escolhas e não imposição de Deus. Porque seria uma injustiça em um ser que é soberanamente justo e bom, Deus, causar sofrimento para uns e não causar para outros. Seria um exclusivismo, porque Deus quer que esse sofra e aquele não. É para testar esse, por que não testa os dois? Não, mas esse que sofre, entre aspas, ganhará o céu. Mas o que não sofre e é bom, também ganhará o céu. Então não há equanimidade, não há equidade, não há justiça. Mas Deus tem suas leis, inscritas na nossa consciência. E ao transgredi-las, nossa consciência nos acusa. E assumimos a responsabilidade. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Dizia o apóstolo Paulo, não se colhe figos dos abrolhos. Colhe-se somente aquilo que se planta. Então essa é a ideia da justiça. Que não é justiceira, como em Moisés, com a pena de talhão. Mas é justa, com a consciência de cada um. Depois ele disse o Espírito, porque já dissemos, nos mostra quem nós somos, espíritos imortais, mas que tem na mortalidade, entre aspas, ou seja, na encarnação, elemento fundamental para o seu crescimento.
e as penas e gozos futuros, que nada mais são do que as consequências das nossas atitudes e do nosso estado de consciência. Aquele que, com consciência culpada, até, mais uma vez entre aspas, se existisse, céu, até no céu, sentiria-se no inferno. E até no inferno, com a consciência reta, sentiria-se no